Estamos aqui para falar de Internacional e Cruzeiro que se enfrentam no domingo, tá? Domingo, dia 6 de abril. A bola rola às 18h30, 6h30 da noite. E a transmissão do jogo será feita apenas pelo Premier, tá? O PFC, né? O pay-per-view que transmite os jogos do Campeonato Brasileiro há bastante tempo. É segunda rodada de Campeonato Brasileiro. O Internacional empatou na estreia com o Flamengo por 1-1. O Cruzeiro venceu em casa o Mirassol por 2-1. Como eu já havia citado, né? O Cruzeiro que tem um tabu complexo aí contra o Internacional, é um adversário que a gente não tem conseguido vencer nos últimos anos. A última vitória do Cruzeiro sobre o Inter foi em 2016, um jogo no Independência, tá? Que o Cruzeiro bateu o Colorado por 4-2, com 3 gols de Rafael Sobis, né? Olha isso, hein? 2016, aquele campeonato brasileiro que o Inter terminaria rebaixado. E a última vez que o Cruzeiro ganhou do Inter lá no Sul foi em 2014, uma vitória por 3-1, que teve gols de Ricardo Goulart, Marcelo Moreno e William Bigode, tá? O gol do Inter acho que foi marcado pelo Wellington, volante. O jogo lá no Centenário de Caxias. E a última vez que o Cruzeiro ganhou do Inter no Beira-Rio foi em 2010, tá? Uma vitória por 2-1, os 2 gols do Cruzeiro marcados por Kleber Gladiador. A gente lembrou desse jogo num quiz hoje mais cedo lá na Samuca TV. Enfim, Cruzeiro nos últimos anos tem sofrido bastante contra o Internacional. Ano passado, por exemplo, a gente empatou por 0-0 no Mineirão, o jogo que o Caio Jorge perde um pênalti, né? E defendido pelo Antony, que vai ser o goleiro do Inter no domingo, inclusive, porque o Rocher está lesionado. E o Cruzeiro perdeu lá em Porto Alegre por 1-0 com o gol de Rafael Santos Borré, numa péssima atuação do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou muito mal aquele jogo lá no Rio Grande do Sul e a derrota por 1-0 ficou barata. A verdade é essa. Então, vamos ao campinho para falar aqui das possíveis prováveis escalações de Internacional e Cruzeiro, tá? Aí vocês estão vendo o time do Inter com o goleiro Antony, que não é o garotinho, tá? Antony no gol, a zaga com Vitão e Juninho, tá? O Vitão que já tá no Inter há algumas temporadas, é um zagueiro muito bom. O Juninho é um zagueiro canhoto, que passou ali por Coritiba, chegou até ter uma passagem pelo Atlético Mineiro, estava jogando no Midland, da Dinamarca, um zagueiro canhoto forte. Eu acho um bom jogador, tá? Chegou recentemente ao Inter. Na lateral direita, o Aguirre, lateral que já estava desde o ano passado, mas tem jogado bem, virou dono da posição nessa temporada, um jogador que era do Lanús, antes de chegar ao Colorado. E na lateral esquerda, Bernabei, eleito inclusive o melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro, um cara que apoia muito bem, um lateral de muita qualidade. No meio-campo, o Fernando é o primeiro volante aqui e o Bruno Henrique é o segundo homem de meio-campo. O Internacional faz com muita frequência um movimento de ter na saída de bola o Fernando centralizando, né, entre os zagueiros, aí abre aqui os laterais e tudo mais, e deixa aqui Alan Patrick e Bruno Henrique como jogadores para fazerem essa ligação. E aí muita velocidade pelos flancos, com Aguirre e Vitinho pela direita, Bernabei e Wesley pelo lado esquerdo, tá? Mas isso aqui acontece com boa frequência do Fernando baixar, né, para fazer essa saída de bola na linha de 3, ok? O Alan Patrick é o camisa 10, deixa eu só voltar ao posicionamento base aqui de Fernando, Bruno Henrique, Vitão e Juninho, além dos laterais, para não ficar muito confuso, né? Enfim, volta lá Bernabei e Aguirre. Os volantes, o Fernando, então, é um jogador mais defensivo, o Bruno Henrique tem uma chegada qualificada à frente, inclusive fez gol na primeira rodada do Brasileiro. Alan Patrick é o camisa 10, né? Um armador de muita qualidade, um jogador que circula o campo todo, tem muita visão de gol. Inclusive, no jogo contra o Bahia deu alguns indícios de como o Cruzeiro pode tentar trabalhar contra esse jogador, né? O Alan Patrick esteve na maior parte do tempo muito bem vigiado, muito bem encaixotado. O Vitinho, que tem jogado como ponta direita titular, é um menino que jogou no Red Bull Bragantino na última temporada, é um bom ponta, ele jogava normalmente até na ponta esquerda, mas no Inter tem jogado pela direita e está funcionando bem. O Wesley, ele mesmo, tá, que matou a gente de raiva, é o ponta esquerda titular do Inter, não está fazendo um 2025 tão bom como foi o 2024 nessa temporada. Eu diria que ele voltou ao normal, tá? Mas é um jogador que leva muito perigo, né? Um ponta de força, de velocidade, tecnicamente não é brilhante, mas teve uma fase muito boa no Inter desde que chegou por lá. E o comando de ataque tem normalmente Rafael Santos Borré como centroavante, jogador colombiano, né? É um bom centroavante, embora
Eu não seja o maior fã, tá? Mas é um bom centroavante para o nível do futebol brasileiro. Eu coloquei aqui esses jogadores que são hipóteses naturais para entrar no time do Inter, caso o Roger Machado queira fazer alguma alteração, preservar algum atleta por aspecto físico. O Juninho, zagueiro, por exemplo, ele saiu do jogo contra o Bahia se queixando ali de que estava com problemas musculares, uma dor na coxa, a coxa estava meio pesada e não sei o quê, mas disse que não preocupa, tá? Aparentemente ele vai estar em condição de jogo. Se porventura o Juninho for preservado, aí normalmente quem entra é o Rogel, enfim, é esse Rogel aqui, é um zagueiro argentino. Quando o Rogel entra, o Vitão vai jogar pelo lado esquerdo e o Rogel joga aqui pelo lado direito, que é um jogador de muita altura, muita força, mas é um jogador tecnicamente mais limitado, tá? O Vitão pode jogar de qualquer lado da defesa. Aqui, né, se ele quiser poupar o Wesley ou o Vitinho, provavelmente entra o Carboneiro, né, uma espécie de Vini Júnior dos pobres, inclusive a comemoração do Carboneiro que ele fez num gol recente é a mesma do Vini Júnior. Pode jogar em qualquer uma das pontas, tá? Rende melhor pelo lado esquerdo, mas o Carboneiro pode jogar por qualquer um dos lados. É um atleta que foi campeão da Sula do ano passado, era jogador do Racing, né? Não era titular daquele time, mas estava no Racing. O Thiago Maia é uma opção para o meio-campo. Se ele precisar poupar o Fernando ou o Bruno Henrique, quem deve entrar por aqui é o Thiago Maia, tá? E para o ataque tem também a opção Ener Valencia, que inclusive fez o gol do empate contra o Bahia, para jogar no comando de ataque, na vaga do Borré, ou para jogar numa dupla de ataque que o Inter utiliza em algumas oportunidades, seja para poupar o Alan Patrick, ou para, por exemplo, jogar com um time um pouco mais ofensivo, já que o Cruzeiro não tem colocado medo em ninguém. Mas normalmente é Valência ou Borré, tá? Eu acho que tem uma chance do Valência começar jogando por ter feito esse gol e tudo mais, mas o Rafael Santos Borré é com mais frequência o titular do Colorado, tá bom? Então eu vou tirar aqui os reservas, né? Deixar só o provável 11 aqui para não ficar tão confuso, tá? Mas esse é o time titular do Inter e é um time que tem feito uma temporada muito boa até o momento, não perdeu nenhum jogo, mas empatou os últimos 3, né? Empatou com o Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho, depois de ganhar por 2-0 o jogo de ida, empatou também por 1-1 a partida com o Flamengo e empatou por 1-1 contra o Bahia. Então o Internacional está invicto, mas vem nessa sequência ligeiramente incômoda, né? Certamente a nossa é bem mais incômoda. Falar do Cruzeiro. Vamos falar do nosso cruzeiraço, hein? Troquei as fotinhas dos jogadores aqui, não sei se vocês viram, estamos atualizando aí tudo na medida do possível, na medida do que o Cruzeiro disponibiliza para a gente também. Mas, enfim, provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Inter. É o Cássio no gol, a zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. O Jonathan que ficou afastado aí das 2 últimas partidas por virose, mas voltou a treinar na Toca da Raposa. Então, tudo indica que o Jonathan vai para o jogo. Na lateral direita, temos a figura do William, né? E na lateral esquerda, eu coloquei o Kaique. Já vou explicar, tá? Porque o Kaique foi titular contra o Mirassol e eu acho que pode ser titular contra o Inter também, embora exista a hipótese Vidalba. Meio campo, eu coloquei o Wallace, Matheus Henrique e Lucas Silva. Aí você fala, ô Emerson, você tá viajando aí, cara. Lucas Silva, titular do time? Bom, quando a gente olha para a dificuldade que o Cruzeiro tem demonstrado no meio-campo, quando a gente olha para o fato do Lucas Silva ter entrado nas 2 partidas, né? Ele foi acionado pelo Leonardo Jardim. Acho que se a ideia for ter mais um jogador no meio-campo, lembrando que Matheus Pereira não está disponível, eu acredito que provavelmente esse jogador no meio-campo vai ser o Lucas Silva. Uma outra hipótese, tá? Eu acho que o Matheus Henrique certamente vai ser titular. O Wallace, eu também estou achando que ele vai seguir jogando. O Leonardo Jardim já tinha falado sobre isso, né? De dar sequência para o jogador, de tentar recuperar. Acho que o Wallace vai seguir como titular. E aqui na vaga do Lucas Silva, fiquei pensando, ele pode jogar com o Lucas Romero? Pode, mas não sei se vai, tá? Porque o Lucas Romero não tá jogando um grande futebol, mas pode ser que o Cruzeiro adote um trio de meio campo. E até pensando em configuração, né? A gente jogou com o Wallace e Romero juntos aqui na última partida, não foi bom, né? Acho que todos nos lembramos disso, contra o Nyon foi muito ruim, mas aí poderia ter o Matheus Henrique aqui como um terceiro volante, não como um camisa 10, mas o Matheus Henrique como mais um meio-campista, tentando jogar junto com Wallace e Lucas Romero para ver se o jogo do Cruzeiro flui melhor.
O que eu vejo com mais naturalidade é ele trabalhar com 2 meio-campistas mais avançados, que seriam o Matheus Henrique mais um, apenas um camisa 5. Eu acho que o Wallace está à frente na preferência do treinador, então acredito que o Lucas Romero fique no banco. E aí poderia ser Lucas Silva, poderia ser Christian, lembrando que o Christian foi titular contra o Nyon e não jogou bem, mas ele estava jogando como meia-direita, estava jogando um papel diferente, sei lá, se ele recebe outra oportunidade agora no meio-campo. O Cruzeiro não tem o Japa, né, que segue em recuperação física, mas precisa. Eu gostaria de ver o Cruzeiro tendo uma dupla de jogadores aqui nessa faixa central. Confesso que se eu mandasse alguma coisa, um cara que eu gostaria de ver jogando aqui é esse cidadão aqui, ó, o Rodriguinho. Eu gostaria de vê-lo compondo esse meio-campo. Tem lá o Wallace como camisa 5 e tem aí 2 meio-campistas que são aqui caras que vão ajudar na criação de jogadas, mas que vão marcar e vão correr muito no momento sem bola. Tá? Eu gostaria de ver o Rodriguinho em campo, mas não tenho a ilusão de que ele vai ser titular. Se for relacionado, já é alguma coisa, inclusive. Tá? Então temos o Matheus Henrique, e aqui eu acho que o Lucas Silva está bem cotado para começar essa partida. Dudu é o ponto esquerdo titular. Creio que o Wanderson vai ser o titular na ponta direita também. Isso aqui não tem por que mexer. E no comando de ataque, por que eu botei o Caio Jorge? Porque o Gabigol ficou 2 dias sem treinar. O Gabigol não treinou quinta, não treinou sexta. Teve aí a questão do julgamento hoje e que definiu que não definiu nada, tá? Vai demorar até 90 dias para ter aí a sentença do episódio de antidoping lá do Gabriel Barbosa. Então, assim, o Gabigol deve ser relacionado, mas se eu tivesse que apostar, por ele ter faltado a 2 dias de treino, eu acho que o Caio Jorge começar jogando faz mais sentido e talvez deixar o Gabriel para entrar num segundo momento da partida, ok? Eu acho que isso aqui é um cenário bem possível para esse jogo, tá bom? E aqui, quem que eu deixei? O Vidalba, que seria uma opção aqui para jogar na lateral esquerda. Por que que eu imagino que o Kaique vai jogar e o Vidalba fica no banco? Por uma questão de, se você coloca um meio-campista a mais, ou seja, nós vamos ter 3 volantes aqui, a gente tem 3 volantes, a gente tem os 2 zagueiros, então a gente pode dar um pouco mais de liberdade para os laterais. E eu acho que no embate, quando a gente pensa aqui, né, Aguirre e Vitinho, que fazem uma dobradinha interessante, Kaique e Dudu são importantes para que a gente também agrida o Internacional, a gente também ataque o Internacional. Porque se joga o Vidalba por aqui, a gente viu isso no jogo contra o Union, nós nos tornamos um time muito previsível, porque a gente tem ataque pela direita com o Willi e não tem ataque pela esquerda com o Vidalba, tá? Não é culpa do Vidalba, é característica. Ele é um jogador mais defensivo. Então eu acho que o Kaique, como titular aqui, para ajudar o Dudu nesse corredor, e teve alguém que mandou essa mensagem que eu concordo muito, os melhores jogos do Dudu pelo Cruzeiro foram jogando junto com o Kaique, e eu acho que foram mesmo. Com o Marlon, ele não teve um entendimento tão bom, e com o Vidalba, muito menos. Então, eu acho que faz sentido ter aqui um lateral esquerdo com mais capacidade, né, de arranque, de produção ofensiva mesmo, ainda que o Kaique não esteja vivendo o momento mais brilhante da sua passagem pelo Cruzeiro. O William é o titular na direita, precisamos dele, inclusive, tá? Mas eu não vejo o Cruzeiro fazendo nenhuma alteração ou escalação para poupar jogador, tá, gente? O Cruzeiro vai jogar com o time titular mesmo. Não tem essa de poupar, de preservar atleta, não. Ok? Então, esse é o provável Cruzeiro, tá? Se o Gabigol estiver 100% beleza e tudo mais, o Gabigol é um jogador bem melhor que o Caio Jorge, tá? Eu até acho que um time ideal do Cruzeiro, para mim, teria o Gabigol aqui no comando de frente e teria, obviamente, o Matheus Pereira, né? Mas o Matheus Pereira não está disponível, seria o meu meia, mas ele não deve ir para o jogo no Rio Grande do Sul, tá? Acho que Wanderson de um lado, Dudu do outro é interessante para a gente fazer aqui uma graça, dá trabalho para o Bernabé também, tá? Lembrando que o Bernabé apoia muito bem, mas na marcação e já é um jogador com alguns problemas. E assim, galera, é vigiar muito de perto o Alan Patrick, porque tecnicamente é um jogador muito bom. Tomar cuidado com o Wesley, né? Que é uma figura que, contra a gente, certamente vai querer fazer o jogo da vida. A chegada e o chute de fora do Bruno Henrique é um perigo também. Enfim, o Internacional está confiante, está num ótimo momento, é favorito, mas eu sempre vou assistir um jogo do Cruzeiro com a esperança que o Cruzeiro vença. Meu palpite: Inter 0, Cruzeiro 1. O quê?
Inter 0, Cruzeiro 1. O gol do Cruzeiro será marcado pelo Dudu, ok? É o meu palpite. Deixa o seu aí também nos comentários e vota na enquete aí para eu saber como que está o seu ânimo para esse duelo entre Cruzeiro e Internacional.